Todo esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço a você que se liga aqui no YouTube, @Itatiaia Esporte, você das plataformas de áudio também. Obrigado a todos aí pela audiência. Estamos chegando à edição 177 do Todo Esporte. Você que está no YouTube já está vendo que estamos aqui na belíssima Arena UniBH, o Minas Tênis Clube, porque nesta sexta-feira, dia que o podcast está indo ao ar, inclusive, tem um jogo muito importante, né? Uma partida muito importante entre a equipe Gerdau Minas e a equipe do Sesc Flamengo. Equipes que se enfrentam pela reta final da primeira fase da Superliga Feminina de Vôlei. O Gerdau Minas tendo que administrar uma derrota muito impactante na semifinal do Campeonato Sul-Americano nessa semana, e o Sesc Flamengo se preparando para uma reta final de Superliga muito pesada, porque ele vai ter, além do Minas, a equipe do Praia Clube, também o Mackenzie, vai enfrentar os mineiros aí nas 3 rodadas finais da primeira fase da Superliga Feminina de Vôlei. E Sesc Flamengo em Belo Horizonte é sempre uma oportunidade da gente trocar ideia com o Bernardinho. Bernardo Rezende, técnico também da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, que gentilmente sempre aceita trocar ideia com a gente, conversar um pouquinho, bater um papo sobre o voleibol. O Bernardinho é um personagem gigantesco do voleibol brasileiro e conversar com o Bernardinho é sempre uma chance de falar sobre vários assuntos, né? Clube, formação de talento, tem uma fala muito importante dele sobre mercado também. Esse negócio de mercado nessa época de finalzinho aí de temporada, antes da chegada aos playoffs, costuma ficar quente, com muita notícia daqui e dali. Como é que as atletas e os clubes administram isso? Como é que o Sesc Flamengo administra isso? Bom, muita coisa para conversar com o Bernardinho e vamos falar pouco e ouvi-lo a partir de agora. Já de antemão, você que está no YouTube, peço aquele like, você clique aí no joinha, deixa o like pra gente e participa no nosso chat. Pode mandar a sua opinião sobre a entrevista do Bernardinho também nos comentários. Vamos ouvir Bernardinho, Bernardo Rezende, aqui no Todo Esporte 177, @Itatiaia Esporte no YouTube e também nas plataformas de áudio. Vamos lá. Bernardo, primeiro que é sempre um prazer falar contigo, cara, e obrigado pela maneira que você sempre nos recebe aqui, obrigado pelo carinho que tem com a Itatiaia. Vamos começar pelo mais atual, falar do jogo de amanhã, sua expectativa para esse duelo dessa sexta-feira, tudo bem? Primeiro, obrigado aí, Itatiaia sempre também, poxa, dando oportunidade, sempre cobrindo e apoiando o voleibol, acho que você, desde sempre, para mim é uma honra, um prazer estar com vocês, sempre vir aqui, ser recebido com esse sorriso, acho que é bacana isso, claro, rivais na quadra, né, Minas e tal, mas é sempre bacana poder estar na casa de um grande time. Amanhã é um grande jogo, assim, contra um rival que é muito especial, né, a torcida quente, né, o voleibol aqui feminino, então tomou conta, e o voleibol sempre foi, Minas Gerais, há anos que é um dos esportes prediletos, se não, depois do futebol, o mais importante. É uma equipe muito forte, que vem de uma decepção, que foi uma derrota numa semifinal, perdão, no Sul-Americano. Conhecendo o caráter e a personalidade das jogadoras, amanhã elas vêm para reverter essa situação, né? Com certeza a tristeza, a frustração pela derrota, quantas eu já tive, quantas vezes eu já senti o que essas campeãs estão sentindo. Então você esperar, né, um time ainda mais aguerrido, um time querendo demonstrar sua força, sua capacidade, e reta final de Superliga. Todo mundo brigando ali pelas posições de playoff, muita proximidade, muito equilíbrio, né, nas primeiras posições, do primeiro ao sexto, tem muito equilíbrio mesmo. Então a gente espera, obviamente, que a gente consiga fazer um grande jogo, né, que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente vem treinando. É um time que tem alguns veteranos, mas muita gente jovem, contra um time que tem uma experiência, jogadoras olímpicas, jogadoras, né, com uma vivência maior do que a nossa. Então a gente vai ter que ter a tranquilidade e a lucidez para jogar de forma correta. É um time muito forte, um bloqueio pesado, né, no bom sentido, fisicamente falando, de ter uma capacidade de bloquear, é muito forte. Então a lucidez é importante, né? A coragem não significa enfrentar de qualquer maneira, significa você ter a lucidez para poder tomar as decisões corretas contra jogadoras como Thaísa, Júlia Cudes, Kissi. É um paredão realmente ali. E fundamental que a gente comece sacando bem, quebrar um pouco a velocidade do jogo delas. E mais importante, passar bem. Porque se o passe não sair contra um time delas, é muito complicado jogar. Nessa primeira resposta você me deu alguns temas importantes sobre essa história da administração de frustrações do outro lado. Você já viveu os dois lados, de derrota e de vitória. Como administrar isso e como é que vocês podem aproveitar? Dá para explorar o momento de uma frustração que está grande do outro lado? Acho que mais do que nunca é guarda alta. Porque, né, um time com a qualidade do Minas, quando está ferido por uma derrota, eu já vivi, como você disse, provavelmente muito mais vezes do que vitórias, as frustrações acompanham muito mais a vida de um atleta de alto rendimento do que as grandes vitórias, né? Porque você tem 12 times na competição, um ganha no final da história, então quantas frustrações ao longo do tempo. Então eu tenho certeza
que a reação é uma reação de determinação, de garra e a altura, né, do que a equipe do Minas pode mostrar. Então, para a gente é guarda alta e fazer o nosso melhor. Se nós conseguirmos, né, fazer um jogo equilibrado, jogar e tal, quem sabe a gente consegue colocar alguma insegurança. Acho difícil, acho complicado, mas essa é a nossa tentativa. A gente tem que ser consistente contra um time que certamente vem para dar volta por cima, porque tem qualidade para isso. Não é a primeira nem a última vez que elas vão trabalhar para isso e vão conseguir fazer. Você falou de uma Superliga que é extremamente equilibrada e é mesmo, né? Impressionante, a distância é muito pequena entre os primeiros colocados. Como é que você enxerga o Sesc Flamengo, o desempenho dessa temporada? A gente foi muito inconstante. Ganhamos de grandes equipes, caso do Minas, ganhamos do Osasco 2 vezes, ganhamos, mas perdemos de equipes que, para quem não deveriam ter perdido sem nenhuma, por favor, nenhuma demérito às equipes, né, que estão mais abaixo, mas a gente deveria ter sido mais consistente nesse aspecto. Eu acho que a responsabilidade de ter que vencer, às vezes nós oscilamos, né? Como disse, não temos um grupo tão experiente, poucas jogadoras, uma Michele, por exemplo, que tem a experiência de serem campeões, jogarem em grupos de campeões, as outras vêm de equipes ou menores, ou que nunca disputaram títulos, então elas estão, digamos assim, aprendendo a conviver com esse tipo de situação. Mas tem sido um prazer trabalhar com elas, apesar das frustrações também, e a gente espera poder chegar nessa reta final em ascensão. Temos agora 3 confrontos contra os 3 times mineiros. Minas, amanhã, na sexta-feira aqui na Arena do Minas, depois terça-feira em Uberlândia contra o Praia, e na sexta que vem acabamos no Rio de Janeiro contra o Mackenzie, que também está fazendo uma ótima Superliga, uma equipe aí que veio da Série B, subiu e está fazendo uma Superliga realmente impressionante. O último jogo, uma vitória contra o Bauru, né, espetacular. Então guarda alta nessas 3 rodadas e aí começar o playoff. Bom de conversar contigo, que a gente consegue fazer uma leitura sobre o vôlei nacional de um modo geral, e você está falando do Mackenzie, por exemplo, que é um projeto tradicional, formador de talento, que ficou um tempinho fora da primeira divisão, né, da elite, né, mas retomou agora e garantiu vaga na primeira divisão para a próxima temporada. Como você enxerga projetos como esse? Como é que você avalia a necessidade de mais projetos como esse? Até para a formação de mais atletas também, né, Bernardo? O Mackenzie é daquelas estruturas pelas quais eu tenho uma admiração profunda. É um projeto formador, descobre, forma. Eu me lembro, minha relação com o Mackenzie começa quando eu faço meu time em 97, no Paraná, e fui atrás de uma jovem promessa chamada Érica, com 16 anos de idade. Mas eu não fui lá e tomei, fui lá, conversei, estabeleci uma relação. Ela podia jogar, ela foi jogar no alto rendimento, no ano seguinte estava na seleção brasileira e campeã brasileira, né? Nós criamos uma relação de parceria de verdade, sabe? E ela vinha jogar por Minas no Campeonato Brasileiro, não era pelo Paraná, onde nós estávamos na época, com a equipe do Rexona, naquela época. Então, desde então, eu seguia muito proximamente, né, o trabalho desenvolvido pelo Mackenzie. E dali Sheila, e, enfim, tantas e tantas atletas saíram desse projeto. E é muito bom poder vê-las de volta, ver esse grande clube formador na elite e seguir formando, porque a gente vê lá a base formadora. Então, acho que o voleibol precisa. E, na minha opinião, hoje, olhando como um todo, há uma carência ainda maior nesse aspecto do masculino. O feminino tem estruturas formando, desenvolvendo, que a minha estrutura, eu tenho muitas escolinhas, muitas coisas. Eu não tenho a base é o Flamengo que tem, os outros clubes do Rio, boas bases, formam bem. E a gente desenvolve, a gente ajuda a desenvolver, né? Levando para a elite do vôlei, para jogar no nível nacional, disputar com as grandes equipes, com as grandes jogadoras, para que essas possam estar, né, aptas a, quem sabe, formarem a seleção brasileira. Acho que o masculino está mais carente de projetos e clubes formadores do que o feminino nesse momento. Pensando em elite, em nível de formação de atleta, que a gente fala muito de atleta que surge 16, 17 anos, o Minas tem, por exemplo, jogadoras no elenco principal de 17 anos de idade, enfim. Mas como é que está a renovação do nosso vôlei no momento, para já começar um novo ciclo, né? Porque, querendo ou não, a gente se baseia por ciclos, né? Com períodos de 4 anos, e estamos começando novos ciclos aí para os dois lados. Como é que você enxerga o surgimento de novos talentos aí? Eu vejo assim, avaliando e eu sempre acompanhando, embora estivesse fora, voltando agora nessa retinha final, o feminino já com uma renovação muito mais encaminhada. Você vê, por exemplo, centrais como a Julia Cruz se machucou, mas estava no buraco, uma Diana, jogadoras bem jovens, com assim, a Thaísa e a Ana, e a Carol, mas tinha já 2 jovens promissoras, prontas e tal, que para se encaminhar. Ponteira, Julia Cruz, Ana Cristina, muito jovens, né? Temos aí propostas como Kissy, que é uma jogadora ainda jovem também, não é tão jovem quanto essa, mas jovem também, né? Várias líberas surgindo, Então, eu acho que tem talvez uma posição que o feminino esteja carente do quesito renovação, uma única posição, que é de levantador. Nós temos aí hoje as principais são a Macris e a Roberta, né, que não são tão jovens, e nesse aspecto a gente tem que fazer com que elas joguem. E certamente, né, a Comissão Técnica do Feminino está olhando isso e vai
prover oportunidades a outras jogadoras jovens nesses próximos 4 anos para que a gente possa ter aí. Mas é claro que o levantador é uma posição mais longeva. Então, assim, não preocupa tanto que elas estão aptas a seguir 4 anos, inclusive dando condição a essas jovens que eu citei anteriormente, ponteiras, centrais, de se desenvolverem. Então, o que eu vejo, oposta a Giovana, também do Barueri, que está fazendo uma temporada espetacular, uma jovem promessa. Então, nós temos, né, na minha opinião, masculino, temos alguns jovens, com certeza, mas com muito menos rodagem. Você veja um Paulo, início do Minas, o próprio Bergman, jogadores que têm, no caso do Paulo, praticamente tem com a seleção B, mas não com a A. O Bergman foi na Olimpíada, mas nunca tinha feito uma temporada internacional. O próprio Darlan fez um torneio pré-olímpico e jogou uma Olimpíada. É muito pouco de preparação. Eu cito um exemplo para vocês, de 2011, quando eu trouxe o Wallace para a seleção, montamos um projeto, ele jogou 50 jogos internacionais. Ele jogou torneio pré-olímpico, ele jogou Pan-Americano, ele jogou Universiade. Então ele foi ganhando consistência para que um ano depois, jogando na época a Liga Mundial, que agora é a Liga das Nações, e chegou na Olimpíada, era o nosso segundo posto, Vissoto se machuca e ele assume a titularidade, mas já com 60 jogos internacionais, o que nós não tivemos com algum desses jovens, né, quando está olhando a renovação. E há bastante carência, na minha opinião, no masculino. É um projeto que vai requerer tempo, resiliência, porque as times vão vir, elas estão aí, porque no primeiro momento nós não estamos no primeiro escalão, então é trabalhar duro, desenvolver jogadores e 4 anos de construção, para que a gente possa voltar a disputar com os grandes times. Retomando a Superliga, para a gente já ir encerrando também. Principais desafios desse time, vocês têm jogos grandes no fim da primeira fase, e vem aí playoff é novo campeonato, tudo pode acontecer. Principais desafios do Sesc Flamengo? Eu acho que o principal desafio é que elas consigam encontrar, que o campeonato tenha dado a elas uma maturidade de lidar com essas situações de dificuldades que nós vamos enfrentar agora. Tem algo que, essa experiência que a gente tem vivido juntos, né, que possam dar a elas, e que elas possam ser, e que é a palavra-chave, consistente. Ou seja, tivemos muitos altos e baixos, né? E então é confiança. Até temos a Michele retornando, é uma jogadora muito importante para o nosso time, pela experiência que ela tem, capacidade técnica dela, né? Então, ter o time todo apto fisicamente é uma das questões mais importantes para nós, e aí esperar que o trabalho ele realmente frutifique no que diz respeito a essa questão da consistência do time. Lembrei de uma última, porque ano passado a gente teve um papo parecido com esse aqui, e a gente conversava muito sobre mercado, sobre movimentação, sobre como tem acontecido, sobre o quão mais cedo cada ano tem que começar a montar time, porque está complicado, tem que chegar antes, enfim. Obviamente tem que ter grana e tem que chegar antes, beber água limpa, né? Como é que tem sido o desafio para essa temporada, cara? Administrar tudo isso que você está falando e pensar já no ano que vem também, né? Eu acho que vale um alerta aqui, né? Aproveitar o microfone da Tatiana para falar. Tem hoje em dia perfil demais de voleibol, blog demais. O que tem de especulação falsa é uma coisa absurda, mas absurda. Jogadores que eu sequer contactei, não, tá indo, assim, mas absurdo. Aí as pessoas entram, comentam, são influenciadas por isso, né? E é claro que eu sei particularmente que aqui, né, num veículo daqui tem uma pessoa que me odeia. Então as especulações são sempre para nos prejudicar de alguma maneira. E é muito ruim você lidar com isso, com jogadores, né, que estão aqui imaginando que serão substituídas porque há especulação de que alguém vem no lugar delas, né? Ao mesmo tempo, negociando para ir para o lugar. Já tive finais que eu joguei com a jogadora que jogou uma final pelo meu time, negociada, e já iria jogar no time contra quem não estava jogando a final. Quer dizer, é uma coisa complicada, é difícil, mas é o mercado que é. É apenas um comentário, não estou me lamentando porque é o que é, eu tenho que lidar com isso. Jogadoras que 3 meses antes de acabar a competição já estão acertadas com outro time, né? Então é difícil, porque a minha pergunta é, como elas conseguem lidar com isso? Será que elas realmente lidam com isso de uma forma equilibrada ou isso aí impacta emocionalmente nos atletas e nas atletas? Então essa é uma questão que a gente tem que realmente pensar. E um pedido aos fãs e aos próprios jogadores. Não dê muita bola para aquilo que vocês leem, porque pode ser assim, o percentual de erro e de inverdades é altíssimo. Hoje, na hora do almoço, estava vendo aqui, eram 3, 4 notícias totalmente, né, estapafúrdias, sem nenhum pé nem cabeça, mas é o que é. Que isso não impacte e não condicione, né, os nossos atletas e nem os nossos torcedores. Bernardo, parabéns pelo trabalho, pela história, que seja uma boa reta final de temporada e que seja uma sequência de um 2025, que vai ser grande, né? 2025 muito importante para você. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, obrigado aí, Tatiaia, por essa oportunidade. Enfim, seguida nessa força pro vôlei, estamos juntos aí e até breve. Valeu.
Aí o Bernardinho com a gente, falas muito importantes, de gente que tem autoridade para falar de voleibol. E que bom poder conversar com o Bernardinho. Obrigado a ele pela gentileza de sempre. E obrigado ao Felipe também, Felipe Barros, turma da assessoria de comunicação, que gentilmente sempre nos atende, sempre que possível, né, claro. Obrigado ao Felipe, ao Bernardinho e à galera do Sesc Flamengo também. Um grande jogo nesta sexta-feira e muita coisa para vocês comentarem também aí no YouTube, aqui no Itatiaia Esporte. A você do YouTube, mais uma vez, deixa aquele like, quiser conferir todas as edições anteriores, vá na capa do @Itatiaia Esporte, procure lá por podcasts e tem todas as edições publicadas nesse canal. A você das plataformas de áudio, obrigado a todos também pela audiência, 177 edições à sua disposição. Semana que vem tem mais Todo Esporte. Um abraço a todos. We'll be right back.